A praça do vilarejo estava cheia naquela tarde de sábado. Não era dia de feira, mas era dia de leilão. Um dos poucos eventos que ainda conseguia reunir metade da população num lugar só. O tabelião tinha montado uma mesinha improvisada debaixo da árvore grande, aquela que ficava no centro e dava sombra generosa. Ao redor, pessoas de todas as idades se aglomeravam, curiosas, algumas realmente interessadas em arrematar alguma coisa, outras apenas ali pelo entretenimento gratuito. Estavam vendendo lotes abandonados, pedaços de terra que ninguém tinha reclamado há décadas, propriedades esquecidas cujos donos tinham morrido ou ido embora sem deixar herdeiros. O vilarejo fazia isso de tempos em tempos para limpar os registros, arrecadar algum dinheiro para os cofres públicos e, principalmente, dar às pessoas algo sobre o que falar durante as semanas seguintes. O leiloeiro, na verdade o próprio tabelião fazendo papel duplo, ia anunciando os lotes um por um. Terreno perto da estrada, arrematado por R$ 150 por alguém que queria plantar mandioca. Galpão abandonado nos fundos da igreja, arrematado por R$ 200 pela família que tinha oficina mecânica e precisava de espaço para guardar peças velhas. As coisas iam seguindo o ritmo esperado, previsível, até que o tabelião anunciou: Lote 17, conhecido como o Poço Seco da Estrada Velha. Estrutura de alvenaria, aproximadamente 1,20 m de diâmetro. Profundidade desconhecida, mas estimada em mais de 15 metros. Terreno ao redor de aproximadamente 20 metros quadrados. Lance inicial, R$ 50. Silêncio. Ninguém levantou a mão. Ninguém deu lance. As pessoas apenas se entreolharam com aquele ar de quem seria louco o suficiente. O tabelião esperou alguns segundos, pigarreou e repetiu: R$ 50. Alguém? Mais silêncio. Depois, algumas risadas abafadas. Alguém no fundo comentou alto o suficiente para todo mundo ouvir: pagar para ficar com um buraco? Nem de graça. Risadas maiores. O tabelião suspirou, já pegando a caneta para marcar o lote, como sem interessados, quando uma voz fina, mas clara, cortou o burburinho. Eu dou 100. Todas as cabeças viraram. A menina estava parada na beira do aglomerado de gente. Não devia ter mais de 10 anos, talvez 11, pequena para a idade, magra, com o cabelo castanho preso num rabo de cavalo meio torto. Usava roupa simples, camiseta desbotada, calça jeans com remendo no joelho, tênis velho. E na mão, segurava uma lata de biscoito daquelas de metal, fechada com elástico. O tabelião piscou, tirando os óculos e limpando como se não tivesse ouvido direito. Você quer dar lance no poço? Quero, R$ 100. Um murmúrio percorreu a multidão. Dona Helena, a professora aposentada, se aproximou da menina com ar de preocupação maternal. Filha, você tem certeza? Aquilo ali não serve para nada. Está seco há mais de 30 anos. Eu sei, a menina respondeu, a voz firme, mas educada. Mesmo assim, quero. Mas R$ 100 é muito dinheiro, interferiu seu Joaquim, o dono do armazém. Você podia comprar, sei lá, um monte de coisa melhor. A menina apenas apertou a lata contra o peito e repetiu, olhando diretamente para o tabelião. R$ 100. É meu lance. O homem hesitou, claramente desconfortável. Não era comum criança participar de leilão, muito menos sozinha. Mas, tecnicamente, não havia nada nas regras que impedisse. Ele olhou ao redor, como se esperasse que alguém fizesse um lance maior, só para tirar a menina daquela ideia maluca. Ninguém fez. R$ 100, ele repetiu, a voz ecoando pela praça agora completamente silenciosa. Alguém dá mais? Alguém? Silêncio. R$ 100 uma vez. R$ 100 duas vezes. Alguém gritou lá do fundo. Deixa ela levar o buraco. Vai aprender na prática. Risadas. Muitas risadas. Mas ninguém deu lance. Vendido! O tabelião bateu a mão na mesa fazendo as vezes de martelo. Por R$ 100 para... Qual é seu nome, menina? Clara. Para a Clara. Pode vir aqui assinar os papéis. A menina atravessou o círculo de pessoas que se afastavam como se ela tivesse alguma doença contagiosa chamada má decisão financeira. Subia na ponta dos pés para alcançar a mesa, abriu a lata de biscoito e começou a tirar o dinheiro. Notas de 5, de 2, muitas moedas empilhadas,
tudo contado com cuidado e colocado sobre a mesa em pilhas organizadas. O tabelião contou tudo 2 vezes. Anotou no caderno, carimbou os papéis e entregou uma via para ela. Clara dobrou o documento com cuidado, como se fosse tesouro frágil, e guardou dentro da lata, agora vazia. Quando se virou para sair, a praça inteira estava olhando para ela. E então começaram os comentários em volume crescente, sem a menor preocupação se ela estava ouvindo ou não. Coitada, deve ter guardado esse dinheiro durante meses e gastou tudo num buraco. Aposto que alguém deu uma ideia na cabeça dela. Criança não pensa nisso sozinha. Ou ela é muito esperta e sabe de algo que a gente não sabe. Esperta? A menina comprou um poço seco. Risadas. Muitas. Algumas genuinamente divertidas, outras com aquele tom de pena, como se riem de alguém que fez algo tão tolo que só resta rir para não chorar pela pessoa. Clara atravessou a praça de cabeça erguida, olhando para frente, as mãos apertando a lata vazia. Não correu, não baixou a cabeça, apenas caminhou firme enquanto os comentários continuavam atrás dela. Ela vai se arrepender. Daqui uma semana tá chorando querendo o dinheiro de volta. 300. Não R$100, num poço seco. Meu Deus. Quando finalmente saiu da praça e entrou na ruazinha de terra que levava para a saída do vilarejo, os sons das risadas ainda ecoavam, mas iam ficando mais distantes. Ela apertou o passo, não porque estivesse com medo ou envergonhada, mas porque queria chegar logo. Queria ver. Queria ter certeza de que tinha feito a coisa certa. O poço ficava na estrada velha, aquela que ninguém mais usava desde que abriram a estrada nova 10 anos atrás. Era caminho de terra batida, esburacado, cheio de mato crescendo nas laterais, que levava a lugar nenhum. Ou melhor, que levava a lugares que o vilarejo tinha esquecido. O poço estava mais ou menos no meio do caminho, uns 20 minutos de caminhada desde o centro. Clara conhecia bem aquele trajeto. Tinha vindo aqui muitas vezes nas últimas semanas. Na primeira vez, tinha sido por acaso. Estava voltando de fazer compras na cidade vizinha. Pegava carona com o caminhão de seu Bento, que entregava verduras, e ele sempre a deixava na estrada velha porque era mais perto da casa onde ela morava. Naquele dia, voltando a pé, tinha ouvido. Não um som claro, não uma voz chamando, mas algo como presença. Como quando você sente que tem alguém olhando para você e vira a cabeça antes mesmo de pensar. Tinha parado no meio do caminho, olhado ao redor e visto. O poço. Estava ali, alguns metros para dentro do mato, cercado de capim seco, quase escondido. Pedras cinzentas empilhadas formando um círculo irregular, sem cobertura, sem nada ao redor. Apenas um buraco no chão, esquecido. Ela tinha se aproximado, tinha olhado para dentro, e lá no fundo da escuridão profunda tinha sentido novamente. Não visto, não ouvido. Sentido. Como se algo lá embaixo estivesse esperando, não ameaçador, não assustador, apenas esperando. Como espera alguém que foi esquecido há muito tempo e finalmente percebe que alguém veio. Desde então, tinha voltado quase todo dia, sempre no fim da tarde, quando a luz começava a ficar dourada e as sombras cresciam. Sentava na beira, as pernas balançando para dentro e ficava ali, apenas presente, apenas atenta. E cada vez que vinha, a sensação ficava mais forte. Não apenas esperando, querendo, precisando. Foi quando viu o anúncio do leilão pregado na porta da igreja que entendeu o que precisava fazer. O poço ia ser vendido, ia ter dono. E se não fosse ela, ia ser alguém que não entendia. Alguém que talvez fechasse ou aterrasse, ou simplesmente ignorasse. E aquilo, o que quer que estivesse lá embaixo, ia ser esquecido de novo, para sempre dessa vez. Então tinha pegado toda a economia que tinha, dinheiro juntado aos poucos, fazendo bicos, ajudando na colheita, vendendo artesanato na feira. Cada moeda guardada na lata de biscoito debaixo da cama. Tinha contado, R$123. Não era muito, mas talvez fosse suficiente. E tinha sido. Agora, caminhando pela estrada velha com o documento na mão e a lata vazia balançando,
Clara sentia algo diferente no peito. Não era orgulho exatamente, não era alívio, era mais como encaixe, como se uma peça que estivera fora do lugar a vida inteira finalmente tivesse encontrado onde pertencia. Quando finalmente avistou o poço, parou por um momento. A luz do fim de tarde batia nas pedras de um jeito que fazia elas brilharem levemente, douradas, quase bonitas. O capim ao redor balançava com o vento fraco. E vindo de dentro do buraco escuro, ela sentiu de novo. Mais forte agora, muito mais forte. Aproximou-se devagar, o coração batendo mais rápido. Ajoelhou na beira, colocou as mãos nas pedras ásperas e olhou para dentro. Escuridão, profunda, densa. Mas dessa vez havia algo diferente. Uma leve corrente de ar subindo, fria, úmida, trazendo cheiro de terra molhada mesmo que não tivesse chovido em semanas. Clara tirou o documento do bolso, desdobrou e segurou com as duas mãos, como se estivesse fazendo juramento. Agora você é meu, disse em voz baixa, falando para o poço, para a escuridão, para o que quer que estivesse lá embaixo. E eu vou cuidar de você. O vento parou por um instante. O silêncio ficou tão completo que ela conseguiu ouvir o próprio coração batendo. E então, vindo de algum lugar impossível lá no fundo, ouviu. Não voz, não palavra, mas resposta, como suspiro longo, aliviado, de quem esperou tempo demais e finalmente pode descansar, ou acordar. Ela não sabia qual dos dois. Sentou-se ali, as costas apoiadas nas pedras, e ficou observando o céu mudar de cor enquanto o sol descia. E pela primeira vez em muito tempo, não se sentiu sozinha. Mesmo que todo o vilarejo achasse que ela tinha feito a coisa mais estúpida do mundo, Clara sabia, com uma certeza profunda que ia além de lógica, que tinha feito exatamente o que precisava ser feito. E lá embaixo no escuro, algo concordava. Os dias que se seguiram à compra do poço foram estranhos de um jeito que Clara não conseguia explicar para ninguém, não que tivesse alguém para quem explicar. O vilarejo inteiro tinha decidido que ela era no mínimo excêntrica e no máximo completamente perdida. As pessoas não eram cruéis, não diretamente. Não xingavam, não empurravam, não faziam maldades. Mas havia algo pior, a pena. Dona Helena, a professora aposentada, parava ela na rua para perguntar com aquele tom suave demais: "Você está bem, querida? Está comendo direito? Se precisar de alguma coisa..." Como se comprar o poço fosse sintoma de alguma doença invisível que precisava ser tratada com gentileza excessiva. Seu Joaquim do armazém, quando ela ia comprar pão, sempre dava um a mais de cortesia, com um sorriso que era metade bondade, metade coitada, perdeu o juízo. As crianças da escola, Clara ainda estudava na escolinha do vilarejo, turma multisseriada onde todo mundo aprendia junto, sussurravam quando ela passava. Não com maldade, mas com aquela curiosidade mórbida de quem vê alguém fazer algo incompreensível e quer entender por quê. Mas Clara não ligava. Ou melhor, ligava, mas não o suficiente para mudar de ideia. Porque todas as tardes, quando as aulas terminavam e o sol começava a descer, ela pegava a mochila velha, colocava a garrafa de água, caderno, lápis e ia para o poço. Todos os dias, sem exceção. O caminho pela estrada velha tinha virado tão familiar que ela conseguia fazer de olhos fechados. Conhecia cada curva, cada buraco, cada árvore torta. Sabia exatamente onde pisar para evitar a poça que nunca secava completamente, mesmo sem chuva. Sabia onde o capim estava mais alto e onde tinha que tomar cuidado com espinhos. Era seu caminho agora, seu ritual. Quando chegava ao poço, sempre fazia a mesma coisa. Largava a mochila perto das pedras, tirava os tênis para sentir a grama seca nos pés descalços e sentava na beira. As pernas balançando para dentro do buraco escuro, as mãos apoiadas nas pedras ásperas e quentes de sol. E ficava ali, apenas presente, apenas atenta. No começo, não acontecia nada de visível. O poço continuava sendo apenas poço, escuro, profundo, silencioso. Mas Clara sentia a presença que tinha sentido desde a primeira vez. Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas sempre ali,
como companhia invisível que não precisava de palavras para ser real. Ela começou a trazer coisas. Pequenas oferendas, embora não pensasse nelas exatamente como oferendas. No terceiro dia, trouxe flores silvestres que tinha colhido no caminho, amarelas e brancas, meio murchas, mas ainda bonitas. Colocou na borda do poço, arrumando com cuidado. Não sabia por quê. Apenas parecia certo. No quinto dia, trouxe pedrinhas coloridas que tinha encontrado no riacho perto da casa. Colocou ao redor das pedras do poço, formando um círculo irregular. De novo, não havia lógica. Apenas intuição. No sétimo dia, trouxe o caderno e começou a escrever. Não história, não diário exatamente. Apenas palavras soltas, pensamentos que vinham enquanto estava sentada ali. Hoje o vento estava frio. O poço parece mais fundo quando o sol está baixo. Sinto que tem alguém ouvindo, não com ouvidos, com outra coisa. E conforme escrevia, a sensação ficava mais nítida, como se, ao colocar as palavras no papel, estivesse criando ponte entre ela e o que quer que estivesse lá embaixo. Como se a atenção dela fosse alimento. Não no sentido físico, mas no sentido de existência. Quanto mais ela prestava atenção, mais real aquilo ficava. Foi no 10º dia que aconteceu a primeira coisa estranha. Ela estava sentada na beira como sempre, o caderno aberto no colo, escrevendo sobre como as sombras mudavam de forma quando as nuvens passavam na frente do sol. E então ouviu um som vindo de dentro do poço. Não alto, não assustador, apenas diferente. Era como água. O som suave de água se movendo, gotejando, pingando em superfície líquida lá embaixo. Clara parou de escrever no meio da frase. Inclinou-se para a frente, forçando a visão na escuridão. Não via nada de diferente, só o preto profundo de sempre. Mas o som continuava. Pim, 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 ritmado, constante. Como se, depois de 30 anos seco, o poço estivesse começando a encher de novo. Ela pegou uma pedrinha do chão, pequena, e jogou lá dentro. Esperou. O som da pedra caindo ecoou nas paredes, descendo, descendo, até que, splash, bateu em algo líquido. Não no fundo seco como deveria, em água. O coração dela acelerou. Não de medo, mas de confirmação. Aquilo não era imaginação. Não era wishful thinking. Era real. O poço estava respondendo. De alguma forma impossível, estava mudando. Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto pequeno da casa onde morava, Clara não conseguiu dormir direito. Ficava revirando na cabeça o som daquela pedra batendo na água. Água que não deveria existir. Água que tinha aparecido do nada, desafiando tudo que o vilarejo inteiro jurava saber sobre aquele poço. No dia seguinte, voltou mais cedo. Assim que a escola terminou, saiu correndo, quase tropeçando na pressa. Quando chegou ao poço, estava ofegante, as bochechas vermelhas, o coração batendo rápido. Largou a mochila de qualquer jeito e se debruçou sobre a borda, olhando para baixo. A princípio, nada. Só a escuridão. Mas então, forçando a visão, viu. Lá no fundo, muito lá embaixo, havia um brilho. Mínimo. Quase imperceptível. Como se houvesse superfície líquida refletindo a luz do fim de tarde que entrava pela boca do poço. Água. Tinha água lá. Não muita. A superfície ainda estava profunda demais para ser alcançada. Mas tinha. E não tinha chovido. Não tinha jeito lógico daquela água ter aparecido. A menos que o lençol freático tivesse mudado de novo. Ou a menos que outra coisa estivesse acontecendo. Clara abriu o caderno numa página nova e escreveu com letra trêmula de excitação. A água voltou. Não sei de onde, não sei como, mas está lá. Eu vi, eu ouvi. Todo mundo disse que isso era impossível, mas está acontecendo. Ela ficou ali até o sol se pôr completamente, observando, ouvindo, sentindo. E conforme a escuridão tomava conta do céu, percebeu outra coisa. A temperatura. O ar ao redor do poço estava mais frio. Não o frio normal da noite chegando, mas um frio específico, úmido, que vinha de dentro. Como se o poço estivesse respirando ar gelado, expelindo para fora. Ela estendeu a mão sobre a abertura, sem encostar nas pedras.
Sentiu a corrente de ar frio subindo, tocando a palma da mão, arrepiando a pele. E junto com o frio veio outra sensação, mais difícil de descrever. Era como expectativa. Como se algo lá embaixo estivesse acordando, devagar, passo a passo, e estava esperando. Não por qualquer coisa, por algo específico. Ela não sabia o quê, mas uma parte profunda dela, a mesma parte que tinha insistido em comprar o poço, que tinha sentido a presença desde o começo, começava a entender. Não com a cabeça, com outra coisa, algo mais antigo que pensamento. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa pela estrada velha, agora completamente escura, Clara olhou para o céu. A lua estava crescendo. Não cheia ainda, mas quase. Dava para ver a curva perfeita, a luminosidade prateada iluminando o caminho de terra. E sem saber exatamente porquê, ela contou nos dedos. Quantos dias faltavam para a lua cheia? 3. Dali a 3 dias. Algo dentro dela, aquela mesma intuição profunda, disse com clareza absoluta: é quando vai acontecer. Ela não sabia o que exatamente ia acontecer. Não tinha como saber, mas sabia com toda certeza que precisava estar lá, no poço, na lua cheia, sozinha. Porque o que quer que estivesse esperando lá embaixo, estava esperando por ela. E por aquele momento específico. Os próximos 3 dias foram os mais longos da vida dela. Continuou indo ao poço todas as tardes, e a cada dia a água subia um pouco mais. No segundo dia já dava para ver a superfície líquida com clareza, mesmo de cima. No terceiro, véspera da lua cheia, a água estava alta o suficiente para que ela conseguisse ouvir o som constante, suave, de movimento. Como se algo estivesse nadando lá embaixo, ou se preparando. No vilarejo, as pessoas começaram a notar que ela ia ao poço todos os dias. Dona Helena comentou com seu Joaquim: a menina passa todas as tardes naquele poço, sozinha. Não acha estranho? Deixa ela, comprou, é dela. Se quer perder tempo lá, problema dela. Mas havia preocupação na voz dos dois. Não a preocupação de quem acha que vai acontecer algo ruim, mas a preocupação de quem vê alguém se apegando a algo que não faz sentido e não sabe como ajudar. Clara não contou para ninguém sobre a água, não contou sobre os sons, sobre o frio que subia, sobre a sensação crescente de que algo importante estava prestes a acontecer, porque sabia, com a certeza amarga de quem já foi ignorada muitas vezes, que ninguém ia acreditar. Iam dizer que estava imaginando coisas, que era só uma criança com fantasia ativa demais, que precisava de mais amigos, mais distrações, menos tempo sozinha. Então ela guardou tudo para si. Guardou o segredo, guardou a expectativa, guardou o medo misturado com excitação que crescia dentro do peito a cada dia que passava. E quando finalmente chegou o dia da lua cheia, ela preparou tudo com cuidado. Colocou na mochila lanterna pequena que funcionava a pilha, caderno, lápis, garrafa de água, um casaco fino caso esfriasse. E sem dizer nada para ninguém, assim que o sol começou a se pôr, saiu de casa. Dessa vez não ia voltar cedo. Dessa vez ia ficar a noite inteira se fosse preciso, porque algo ia acontecer. Ela sabia, sentia na pele, nos ossos, em cada célula do corpo. E, enquanto caminhava pela estrada velha sob a luz crescente da lua que subia no horizonte, Clara murmurou baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra coisa: eu estou indo, eu estou aqui, pode falar, eu vou ouvir. Aí no silêncio da noite que chegava, teve a impressão impossível, mas real, de ouvir uma resposta. Não com palavras, não com som, mas com presença, forte, próxima, esperando. A lua estava enorme quando Clara chegou ao poço. Ainda não tinha subido completamente no céu. Estava suspensa logo acima do horizonte, alaranjada e imensa, daquele jeito que só acontece em algumas noites específicas. A luz que derramava sobre a paisagem era diferente da luz do sol, mais suave, mais fria, mas estranhamente mais reveladora. Como se mostrasse não apenas as coisas, mas a essência das coisas. O caminho pela estrada velha, que de dia era apenas terra batida e mato,
Agora parecia outra coisa. As sombras eram mais longas, mais definidas. Cada pedra, cada arbusto retorcido projetava seu duplo escuro no chão. E o silêncio era diferente também. Não era vazio. Era cheio de sons pequenos que de dia passavam despercebidos. O farfalhar de folhas secas sem vento aparente, o estalar ocasional de gravetos, o canto distante de algum pássaro noturno que ela não sabia nomear. Clara não tinha medo. Devia ter, talvez. Uma menina de 10 anos, sozinha no escuro, indo para um lugar abandonado. Mas o medo não vinha. Só havia expectativa. Como quando você sabe que vai receber notícia importante e não consegue pensar em outra coisa. Apenas espera, o coração acelerado, os sentidos aguçados. Quando finalmente avistou o poço, parou por um momento. A estrutura de pedras parecia diferente sob a luz da lua. As sombras se acomodavam nas fendas e rachaduras de um jeito que criava padrões, quase como rostos, quase como símbolos, nunca completamente definidos. E havia algo mais, uma leve névoa. Não densa, não espessa, mas uma camada fina de umidade suspensa no ar ao redor da boca do poço, brilhando levemente na luz prateada. Ela se aproximou devagar, cada passo deliberado, como se estivesse entrando em lugar sagrado. Largou a mochila a 1 metro de distância das pedras, tirou a lanterna, mas não acendeu ainda. A luz da lua era suficiente. Respirou fundo, sentindo o ar frio encher os pulmões, e ajoelhou na beira. Olhou para dentro. A água estava ali, muito mais alta do que na tarde anterior. Agora estava a talvez 5, 6 metros de profundidade. Ainda fundo, mas não impossível de alcançar. E a superfície era perfeitamente lisa, como vidro líquido. Refletia a luz da lua com perfeição absoluta, criando um segundo círculo de lua dentro do poço, tão nítido quanto o real lá em cima. Clara ficou hipnotizada por um momento, olhando para aquele reflexo duplo. Lua em cima, lua embaixo. Mundo real, mundo espelhado. E entre os dois, ela, suspensa, conectando. Foi então que percebeu. A água estava se movendo. Não com ondas, não com agitação, mas num movimento circular lento, constante, como se estivesse girando, no sentido horário, devagar, criando um redemoinho suave que fazia o reflexo da lua dançar levemente, ondular, distorcer e voltar ao normal num ritmo hipnótico. Ela estendeu a mão sobre a abertura, como tinha feito antes. O ar frio subiu imediatamente, envolvendo os dedos, o pulso subindo pelo braço. Mas dessa vez era mais intenso. Não apenas frio. Era como se o ar tivesse textura, densidade, como se fosse quase líquido. E trazia cheiro, terra úmida, pedra molhada, algo mineral que ela não conseguia nomear, mas que era antigo, muito antigo. Clara pegou o caderno da mochila. Abriu numa página em branco. Queria registrar. Queria ter prova de que aquilo estava acontecendo, mesmo que fosse só para ela mesma. Começou a escrever com letra trêmula pela excitação. Lua cheia, água alta. Está girando. A lua se reflete perfeitamente. O ar está diferente. Algo vai acontecer. Eu sinto. Mal tinha terminado de escrever quando ouviu. Não vindo de dentro do poço dessa vez. Vindo de todos os lados. Um som baixo, constante, que ela não reconheceu de imediato. Levou alguns segundos para identificar. Eram grilos, centenas deles, talvez milhares, cantando ao mesmo tempo, num coro perfeitamente sincronizado. Não era som aleatório de insetos normais, era harmonia, como se todos estivessem seguindo a mesma partitura invisível. E então percebeu outra coisa: luzes, pequenas, piscando no mato ao redor. Vagalumes, dúzias deles, acendendo e apagando num ritmo que, aos poucos, começou a se alinhar com o canto dos grilos, como se toda a natureza ao redor estivesse respondendo a algo, participando de algo. Clara olhou de novo para dentro do poço. A água continuava girando, mas agora parecia mais rápida. E a luz? Havia luz vindo de dentro. Não reflexo da lua. Luz própria. Um brilho azulado, fraco ainda, mas crescente, como se algo lá no fundo estivesse acordando, como brasa que é soprada e começa a brilhar mais forte.
O coração dela disparou. Não de medo, de reconhecimento. É agora, pensou. É isso. É por isso que eu comprei. É por isso que eu vim. É para estar aqui exatamente nesse momento. Conforme a lua subia mais alto no céu, a luz dentro do poço ficava mais forte. Azul brilhante, fria, mas não desagradável. Iluminava as paredes internas de pedra, revelando textura que ela nunca tinha notado antes. Ranhuras, marcas, quase como se tivessem sido talhadas à mão. E a água começou a brilhar também, não apenas refletindo a luz, mas emitindo, como se cada molécula fosse minúscula fonte luminosa. Clara estava tão absorta olhando que quase não percebeu quando aconteceu a mudança mais importante. O nível da água começou a subir, não devagar, rapidamente, como se lá embaixo uma torneira gigante tivesse sido aberta. A superfície lisa e brilhante subia pelas paredes de pedra, metro após metro, aproximando-se da boca do poço. Ela recuou um pouco, instintivamente, mas não saiu de perto. Não podia, não queria. Estava vendo algo impossível e cada célula do corpo dela gritava para prestar atenção, para não perder um segundo daquilo. A água subiu mais. 4 metros até a superfície. 3. 2. A luz azulada agora iluminava tudo ao redor. As pedras do poço, o rosto de Clara, o mato próximo. Era como se o próprio poço tivesse virado lanterna gigante apontada para o céu. E os vagalumes ao redor, como se respondendo, brilharam mais forte, criando constelação viva ao nível do chão. Quando a água estava a menos de 1 metro da borda, parou de subir. A superfície ficou imóvel por um instante, perfeitamente lisa, perfeitamente transparente, brilhando com aquela luz interna impossível. Clara podia ver através, ver a profundidade, ver as paredes de pedra descendo, ver até onde a luz alcançava antes de se perder na escuridão lá embaixo, e então viu algo mais. Havia algo na água, não flutuando na superfície, dentro, movendo-se, uma forma, não definida, não sólida, mas presente, como sombra dentro de luz, como densidade diferente. Estava subindo, lentamente, vindo das profundezas em direção à superfície, em direção a ela. Clara deveria ter corrido. Deveria ter pegado a mochila e fugido dali o mais rápido possível. Toda a lógica, todo o instinto de sobrevivência gritava para fazer isso, mas ela não conseguia se mover. Não porque estivesse paralisada de medo, mas porque algo mais profundo que medo aprendia ali. Curiosidade, necessidade, a sensação de que tinha esperado a vida inteira por aquele momento e se fosse embora agora, ia se arrepender para sempre. A forma na água continuou subindo. Conforme se aproximava da superfície, ficava mais definida. Não era monstro, não era criatura. Era difícil descrever. Era quase humana na proporção. Cabeça, torso, membros. Mas não tinha detalhes. Não tinha rosto, não tinha pele, não tinha solidez. Era feita da mesma substância da luz azulada, translúcida, fluida, mudando constantemente, mas mantendo forma geral. Quando finalmente chegou à superfície, não a atravessou. Ficou ali, logo abaixo, olhando para cima. Olhando diretamente para Clara. Mesmo sem olhos, ela sabia que estava sendo vista. Completamente vista. Não apenas o corpo, mas tudo. Cada pensamento, cada sentimento, cada escolha que a tinha trazido até ali. O silêncio foi absoluto por um momento. Nem grilos, nem vento, nem respiração. Apenas Clara e a presença na água, separadas por centímetros de distância e dimensões de existência. E então a água falou. Não com voz, não com som físico, mas Clara ouviu. Dentro da cabeça, dentro do peito, dentro de cada parte dela. Você veio. Não era pergunta, era confirmação, alívio, gratidão. Clara não soube o que dizer. A garganta estava seca, a voz presa, mas descobriu que não precisava falar em voz alta. Pensou com toda a clareza. Eu vim, eu comprei o poço, eu cuidei, eu voltei. Por isso você ouviu, por isso você foi escolhida. Nem todos conseguem. A maioria esqueceu como. Escolhida para quê?
A forma na água mudou levemente, como se estivesse considerando como responder. Os vagalumes ao redor piscaram mais rápido, como se também estivessem esperando a resposta. Para lembrar, para testemunhar, para dizer que ainda existimos. Quem é você? Silêncio. Longo. E então, o que ficou? O que foi esquecido? O que vive onde ninguém mais olha? Clara sentiu lágrimas subindo, sem saber exatamente por quê. Não era tristeza. Era algo maior. Era reconhecimento de algo que ela sempre tinha sabido, mas nunca tinha conseguido nomear. Que o mundo era maior do que deixavam ela acreditar. Que havia coisas reais que não podiam ser tocadas, medidas, provadas. E que ela, de alguma forma, sempre tinha sabido disso. Você não vai entender tudo, não precisa. Só precisa saber. Você não está sozinha. Nunca esteve. E agora, porque você veio, porque você cuidou, porque você lembrou, nem nós estamos. A forma começou a descer de novo, lentamente, afundando na luz azulada. Clara estendeu a mão instintivamente, querendo segurar, querendo impedir que fosse embora. Mas parou no ar, a poucos centímetros da superfície da água brilhante. Espera, ela conseguiu dizer, a voz rouca. O que eu faço agora? A forma parou, virou-se uma última vez e respondeu. Não com palavras, mas com sensação. Clara entendeu perfeitamente. Viva, volte, lembre, isso basta. E então afundou completamente, a luz indo junto, descendo pelas profundezas até desaparecer. A água começou a baixar imediatamente, como se o poço estivesse esvaziando de novo. Em menos de 1 minuto, a superfície estava longe novamente. Em 2 minutos, não havia mais reflexo. Em 3, o poço estava seco de novo. Clara ficou ali, ajoelhada, ofegante, como se tivesse corrido quilômetros. A lua ainda brilhava lá em cima, indiferente. Os grilos tinham voltado ao canto normal, descoordenado. Os vagalumes se espalhavam de novo, cada um seguindo seu ritmo próprio. Ela olhou para o caderno caído ao lado. Pegou, leu o que tinha escrito. As palavras ainda estavam lá. Não tinha imaginado, não tinha sonhado. Tinha acontecido. E, enquanto a noite continuava ao redor, Clara soube com absoluta certeza que sua vida tinha mudado para sempre. Clara não lembrava exatamente como voltou para casa naquela noite. Lembrava de ter ficado sentada na beira do poço por tempo indeterminado, apenas olhando para a escuridão de dentro, tentando processar o que tinha acabado de ver, tentando gravar cada detalhe na memória antes que a lógica do dia seguinte começasse a corroer as bordas da experiência, transformando certeza em dúvida. Lembrava de ter guardado o caderno com cuidado na mochila, como se fosse relíquia frágil. Lembrava de ter olhado para a lua, agora alta no céu menor mais distante, e sentido algo parecido com gratidão, por ter vindo, por ter visto, por ter sido escolhida para aquele momento impossível. E lembrava de ter caminhado de volta pela estrada velha, os pés descalços na terra fria, tinha esquecido de calçar os tênis, carregando a mochila nas costas e uma sensação no peito que era metade leveza, metade peso. Como se tivesse recebido presente precioso, mas ao mesmo tempo responsabilidade enorme. Quando finalmente entrou em casa, tudo estava silencioso. Atravessou o corredor no escuro, entrou no quarto, largou a mochila no chão e se jogou na cama sem tirar a roupa. Achava que não ia conseguir dormir, como dormir depois daquilo. Mas o corpo, exausto de uma forma que ia além do físico, simplesmente desligou. E dormiu profundamente, sem sonhos, como se precisasse de silêncio interno completo para organizar o que tinha vivido. Quando acordou na manhã seguinte, a primeira coisa que fez foi pegar o caderno. Abriu na página onde tinha escrito na noite anterior. As palavras ainda estavam lá. A letra trêmula, a tinta um pouco borrada em um ponto onde a mão tinha suado. Lua cheia, água alta, está girando. A lua se reflete perfeitamente. O ar está diferente. Algo vai acontecer. Eu sinto. Não tinha imaginado. Tinha acontecido. Mas conforme o dia avançava, conforme o sol subia e a luz dura da manhã entrava pela janela, uma parte dela, a parte que tinha aprendido a funcionar no mundo normal,
No mundo de gente que não acreditava em impossíveis, começou a questionar. Será que tinha visto mesmo? Ou tinha sido combinação de lua cheia, expectativa, solidão e imaginação ativa demais? Ela chacoalhou a cabeça, irritada consigo mesma. Não. Tinha visto. Tinha sentido. Tinha ouvido. Ia acreditar nisso, mesmo que ninguém mais acreditasse. O problema é que, inevitavelmente, alguém percebeu. Foi Dona Helena quem perguntou primeiro. Clara estava na praça, comprando pão no fim da tarde, quando a professora aposentada se aproximou com aquele ar de preocupação maternal que ela conhecia bem. Querida, tudo bem com você? Dona Marisa me disse que te viu voltando pela estrada velha ontem à noite, tarde, sozinha. O que estava fazendo lá fora àquela hora? Clara hesitou. A tentação de contar era grande, gigante, porque carregar aquilo sozinha era pesado, e uma parte dela queria desesperadamente que alguém soubesse, que alguém acreditasse, que alguém confirmasse que não estava ficando louca. Eu estava no poço, disse, optando pela verdade, mesmo que incompleta. No poço? À noite? Mas por que, criança? Porque era lua cheia. E eu precisava ver uma coisa. Dona Helena franziu a testa, o ar de preocupação ficando mais denso. Ver o quê? Clara, aquele poço é só um buraco. Não tem nada lá. Por que você está obcecada com aquilo? Porque tem algo lá, Clara quis gritar. Porque eu vi. Porque falou comigo. Porque me escolheu. Mas as palavras morreram na garganta. Porque sabia exatamente como iam soar. Sabia o olhar que ia receber. E não estava pronta para aquilo. Só queria ver a lua refletida na água. Mentiu. Ou melhor, disse meia-verdade. Água? Mas aquele poço está seco há... Não está mais, Clara interrompeu antes de pensar melhor. Tem água. Eu vi. Dona Helena ficou em silêncio por um momento. Depois colocou a mão no ombro de Clara com gentileza, que de alguma forma era pior que qualquer bronca. Querida, eu sei que você tem muita imaginação e isso é lindo, mas você precisa tomar cuidado. Ficar muito tempo sozinha, criando histórias, pode fazer a gente confundir as coisas. Talvez fosse bom você brincar mais com outras crianças, sabe? Fazer amigos. Sair um pouco desse mundo só seu. Clara sentiu algo gelar dentro do peito. Não raiva, algo pior. Decepção. Porque Dona Helena era uma das pessoas mais gentis do vilarejo, e se até ela não acreditava, ninguém ia. Tá bom, murmurou baixando a cabeça. Vou tentar. Mas não ia, porque não tinha confundido nada, e porque o mundo dela não era só dela. Era tão real quanto o mundo de todos os outros, só era diferente. Nos dias que se seguiram, Clara voltou ao poço toda a tarde, como sempre. Mas agora havia peso novo na rotina. Sabia que as pessoas do vilarejo estavam comentando. Não com maldade, mas com preocupação. A menina que comprou o poço estava lá de novo. Passa horas sentada naquele buraco. Alguém devia fazer alguma coisa. Seu Joaquim, do armazém, tentou conversar com ela de forma mais direta. Olha, pequena, eu não sou de me meter na vida dos outros, mas você está preocupando o povo. Fica lá sozinha, falando que tem água no poço quando todo mundo sabe que está seco. Tá indo na escola direito, tá comendo bem? Estou, Clara respondeu com paciência que não sabia que tinha. Eu tô bem, só gosto de ficar lá. É meu. Eu comprei. Posso ficar, não posso? Pode, claro que pode. Só toma cuidado, tá? Poço é lugar perigoso. E se cair lá dentro? Ele não terminou a frase. Não precisava. Clara assentiu, agradeceu pela preocupação e saiu. Mas enquanto caminhava pela rua de terra em direção à estrada velha, sentia o peso dos olhares. Pena. Preocupação. E pior que tudo, certeza. A certeza de todos de que ela estava errada, de que estava inventando, de que precisava de ajuda para voltar à realidade. Mas a realidade deles era incompleta. Clara sabia disso agora. Tinha visto o que eles não viam. E por mais que doesse carregar aquilo sozinha, era melhor do que fingir que não tinha acontecido. Uma semana depois da lua cheia, aconteceu algo que a fez questionar se devia ter contado, afinal. Ela estava no poço, como sempre,
sentada na beira, escrevendo no caderno quando ouviu vozes. Virou-se e viu 3 pessoas vindo pela estrada velha. Dona Helena, seu Joaquim e o tabelião. Os 3 tinham expressão séria, determinada. Clara se levantou, o coração acelerando. Não de culpa, não tinha feito nada errado, mas de apreensão. Sabia que, quando adultos se juntavam com aquela cara, era porque tinham tomado decisão sobre algo, e geralmente sobre alguém. Joia Clara, Dona Helena começou com voz suave demais. A gente veio conversar com você. Sobre o quê? Sobre isso, seu Joaquim apontou para o poço. Sobre você ficar aqui todo dia, sozinha. O povo tá preocupado. Mas eu já disse que tô bem. Eu só gosto de ficar aqui. O tabelião, que até então estava quieto, deu um passo à frente. Ele olhou para o poço, caminhou até a borda e olhou para dentro. Ficou ali por alguns segundos, apenas observando. Depois se virou para Clara. Você disse que tem água aqui dentro? Tem, Clara respondeu firme. Na lua cheia enche, eu vi. Ele a estudou por um momento, a expressão ilegível. Depois olhou de novo para dentro do poço. Agora está seco. Eu sei, só enche na lua cheia. Clara, Dona Helena interveio, a voz gentil, mas firme. Poço não funciona assim. Se tem água, tem sempre. Se está seco, fica seco. Não aparece e desaparece com a lua. Mas esse aparece. Clara insistiu, odiando o tom defensivo na própria voz, mas incapaz de evitar. Eu vi. Tinha água. E tinha outras coisas. Que outras coisas? O tabelião perguntou sério. Clara hesitou. Essa era a linha. Se contasse, não teria volta. Iam achar que estava louca. Iam querer fazer algo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dela estava cansada de carregar tudo sozinha. Luz, disse baixo. Tinha luz azul vindo de dentro. E algo na água. Algo que falou comigo. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Dona Helena e seu Joaquim trocaram um olhar que Clara conhecia bem. O olhar de coitada. Está pior do que pensávamos. Mas o tabelião continuou apenas olhando para ela. A expressão ainda ilegível. E o que essa coisa disse? Ele perguntou para a surpresa dos outros 2. Que nem todos conseguem ouvir. Que a maioria esqueceu. E que eu fui escolhida para lembrar. Mais silêncio. Depois, Dona Helena se aproximou, colocou as 2 mãos nos ombros de Clara e falou com toda a gentileza do mundo. Querida, escuta, não tem nada de errado em ter imaginação, mas você está sozinha demais. Está criando coisas que não existem, porque precisa de companhia. E a gente está preocupado, de verdade. Talvez fosse bom você conversar com alguém. Alguém que possa te ajudar a separar o que é real do que é fantasia. Clara sentiu lágrimas queimando nos olhos. Não de tristeza, mas de frustração. Porque não importava o que dissesse, não iam acreditar, nunca iam. Eu não estou inventando, disse a voz tremendo. Aconteceu, e vai acontecer de novo na próxima lua cheia. E eu vou estar aqui, porque é meu poço, eu comprei. E ninguém pode me impedir de vir. O tabelião deu um passo à frente, a expressão finalmente mudando. Não era pena. Era algo mais complicado. Ninguém vai te impedir, ele disse, a voz calma. O poço é seu. Legalmente, você tem razão. Mas ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Só toma cuidado. Poço fundo, criança sozinha. É perigoso. E se acontecer alguma coisa, a responsabilidade cai sobre nós, sobre o vilarejo. Clara assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu vou tomar cuidado, prometo. Mas não vou parar de vir. Os 3 adultos se entreolharam de novo. Depois, sem mais nada a dizer, começaram a voltar pela estrada velha. Clara viu quando Dona Helena murmurou algo para seu Joaquim. Não conseguiu ouvir, mas imaginou. Vamos ter que ficar de olho nela. Quando finalmente ficou sozinha de novo, Clara sentou na beira do poço e olhou para dentro. Escuridão. Silêncio. Seco. Como se nada tivesse acontecido. Como se fosse realmente só buraco velho, inútil, sem nada de especial. Mas ela sabia a verdade. E não importava quantas pessoas duvidassem. A verdade não mudava. Eu acredito em você, ela sussurrou para a escuridão. E eu vou voltar, na próxima lua cheia, e na outra. E em todas, sempre.
E mesmo sem resposta, mesmo sem som, mesmo sem sinal, ela teve certeza, absoluta, de que tinha sido ouvida. Os meses que se seguiram foram os mais solitários da vida de Clara. Não porque estivesse fisicamente sozinha, continuava indo à escola, continuava vivendo no vilarejo, continuava cruzando com as mesmas pessoas nas mesmas ruas. Mas havia uma distância agora, invisível, mas real, como se tivesse atravessado linha que a separava dos outros de forma permanente. As crianças da escola tinham ouvido as histórias, não os detalhes exatos, mas versões distorcidas que passavam de boca em boca até virarem outra coisa. A Clara acha que tem monstro no poço. Ela diz que conversa com coisas que não existem. Ela gastou todo o dinheiro dela num buraco e agora tá maluca. Não zoavam com crueldade, não faziam bullying direto, mas havia afastamento. Quando ela chegava perto de um grupo, as conversas paravam. Quando tentava participar de brincadeira, as outras crianças ficavam educadas demais, incluindo ela por pena, não por vontade. Era pior do que ser ignorada. Era ser tolerada. Então Clara parou de tentar. Passou a almoçar sozinha, debaixo da árvore nos fundos da escola. Fazia as tarefas em silêncio. Voltava para casa pelo caminho mais longo para não ter que encontrar ninguém. E toda tarde ia para o poço. O poço tinha virado refúgio. O único lugar onde não precisava fingir, explicar ou se defender. Podia apenas ser. Sentava na beira, escrevia no caderno, observava as mudanças sutis de luz conforme o sol se movia pelo céu. E esperava. Sempre esperando pela próxima lua cheia. Toda lua cheia voltava. Sempre sozinha. Sempre à noite. E sempre acontecia. Não da mesma forma exata. Às vezes a água subia mais, às vezes menos. Às vezes a luz era mais intensa, às vezes mais suave. Às vezes via a forma claramente, outras vezes era apenas presença difusa, mas sempre havia algo, sempre havia resposta, sempre havia confirmação de que não estava louca, não estava inventando, não estava sozinha. Ela começou a registrar tudo no caderno. Data, hora, fase exata da lua, temperatura do ar, altura da água, intensidade da luz. Fazia desenhos tentando capturar as formas que via. Escrevia fragmentos do que sentia, porque as conversas com a presença não eram em palavras que pudessem ser transcritas diretamente. Eram mais como compreensões, conhecimentos que apareciam prontos na mente dela. E aos poucos começou a entender melhor. A presença no poço não era única, era múltipla. Ou melhor, era eco de muitas coisas que tinham existido ali antes. Antes do vilarejo, antes das casas, antes dos nomes para as coisas. Era a memória do lugar. Do que a terra guardava quando não tinha ninguém olhando. Não era perigoso, nunca tinha sido. Era apenas esquecido. E quando se é esquecido por tempo demais, começa-se a desaparecer de verdade. A presença precisava de atenção, de cuidado, de alguém que lembrasse que estava ali. E Clara, comprando o poço, vindo todo dia, prestando atenção, tinha dado exatamente isso. Foi no 8º mês após a primeira lua cheia que tudo mudou. Clara estava na escola, na aula de história, quando a professora, Dona Célia, mais jovem que Dona Helena, recém-chegada ao vilarejo, começou a falar sobre o passado da região. Explicava sobre os primeiros habitantes, muito antes da colonização, muito antes dos registros escritos. Dizem que os povos antigos que viviam aqui tinham relação muito diferente com a terra. Dona Célia explicava, apontando para o mapa velho pendurado na parede. Eles acreditavam que certos lugares eram sagrados. Nascentes, poços naturais, cavernas, lugares onde a água vinha de dentro da terra. Achavam que eram portais, lugares onde era possível se comunicar com o que eles chamavam de espíritos da terra. Clara, que normalmente passava as aulas inteiras desenhando no caderno ou olhando pela janela, levantou a cabeça de repente. E o que aconteceu com esses lugares? Perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. A professora pareceu surpresa pela participação. Sorriu encorajadora. Bom, a maioria foi esquecida. Quando os colonizadores chegaram, trouxeram outras crenças, outras formas de ver o mundo. E aqueles lugares
Bem, muitos foram aterrados, fechados, abandonados, considerados superstição, coisa de gente primitiva. Mas e se não fosse superstição? Clara insistiu, o coração acelerando. E se realmente tivesse algo lá? Alguns alunos riram. A professora ergueu a mão, pedindo silêncio. É uma boa pergunta, Clara. A verdade é que nunca saberemos com certeza. Essas coisas, elas só existem se a gente acredita nelas. São parte da cultura, da memória coletiva. Quando todo mundo para de acreditar, elas deixam de ter significado. Viram apenas lugares comuns. Não, Clara pensou com ferocidade. Não são lugares comuns. Eles só parecem comuns porque ninguém mais presta atenção. Mas não disse nada. Apenas anotou tudo o que a professora falava. Cada detalhe, cada menção a poços sagrados, nascentes esquecidas, lugares de poder antigos. E quando a aula terminou, foi direto para a biblioteca minúscula da escola. Na verdade, apenas 3 estantes numa sala que também servia de depósito. Procurou nos livros velhos, nos mapas antigos, em qualquer coisa que falasse sobre a história local. E encontrou. Uma menção pequena, quase uma nota de rodapé, num livro empoeirado sobre geografia da região. Na área que hoje compreende a Estrada Velha, existia poço natural utilizado pelos habitantes originais em rituais de renovação, especialmente durante as luas cheias. O poço foi posteriormente incorporado pela Fazenda Boa Esperança, mas secou misteriosamente na década de 1960, sendo desde então abandonado. Clara leu e releu aquele parágrafo até decorar. Rituais de renovação, lua cheia, poço natural. Não era invenção dela, não era fantasia. Tinha história, tinha contexto, tinha raiz. Ela tirou o celular emprestado da secretária, usando a desculpa de que precisava ligar para avisar que ia chegar tarde, e fotografou a página. Prova. Finalmente, tinha prova de que não estava maluca. Naquela tarde, em vez de ir direto para o poço, Clara foi até a casa do tabelião. Bateu na porta com determinação que não sabia que tinha. Quando ele atendeu, surpreso, ela estendeu o celular mostrando a foto da página do livro. Olha, disse sem rodeios. Eu achei. No livro da escola. O poço era sagrado. As pessoas vinham aqui antes, na lua cheia. Eu não inventei. O tabelião pegou o celular, ajeitou os óculos e leu. Seu rosto, normalmente sério e controlado, mudou. Passou por surpresa, reconhecimento e finalmente por algo que Clara não soube identificar imediatamente. Mas então percebeu. Era alívio. Ele a convidou para entrar, preparou chá, sentou do outro lado da mesa e ficou em silêncio por longo tempo antes de falar. Quando finalmente falou, a voz era diferente, mais baixa, mais pessoal. Eu sabia, ele admitiu. Ou melhor, eu desconfiava. Quando você deu o lance no leilão, quando insistiu em comprar o poço mesmo todo mundo achando loucura, eu reconheci algo em você. Algo que eu também tinha, quando era criança. Clara o olhou, boca aberta. Você também ouviu? Ele assentiu devagar. Uma vez. Só uma. Eu tinha uns 12 anos. Passei perto do poço numa noite de lua cheia, voltando de ajudar meu pai num trabalho na fazenda vizinha. E ouvi. Não era som, era presença, me chamando. Fiquei com tanto medo que corri. Nunca voltei. Nunca contei para ninguém. E com o tempo, convenci a mim mesmo de que tinha imaginado. Mas não tinha. Clara disse, firme. Não, não tinha. Ele respirou fundo. E quando você comprou o poço, quando você disse que ia cuidar dele, eu soube. Você era o que aquele lugar estava esperando. Alguém corajosa o suficiente para não fugir, para voltar, para ouvir de verdade. Clara sentiu lágrimas nos olhos. Não de tristeza, de validação. Finalmente alguém acreditava. E o que eu faço? Ela perguntou. As pessoas acham que eu sou maluca e eu não sei como explicar. O tabelião ficou pensativo por um momento. Depois disse, você não explica. Não para quem não está pronto para ouvir. Alguns segredos, eles precisam ser guardados,
protegidos, não porque são perigosos, mas porque são preciosos. E gente que não entende pode destruir sem querer, só por tentar resolver ou racionalizar. Então eu fico sozinha com isso. Não sozinha. Eu sei. E agora você sabe que eu sei. Ele sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela já tinha visto nele. E quem sabe, talvez haja outros. Pessoas que ouviram, que sentiram, mas que tiveram medo de falar. Às vezes tudo o que precisamos é de alguém que seja corajosa primeiro, para mostrar que é possível. Clara não soube o que dizer. Apenas assentiu, sentindo algo leve pela primeira vez em meses. Não estava sozinha. Nunca tinha estado. Quando saiu da casa do tabelião e caminhou pela estrada velha em direção ao poço, o mundo parecia diferente, mais leve, mais compreensível. E quando finalmente chegou e sentou na beira, colocando a mão nas pedras quentes de sol, sussurrou. Ele também ouviu. Outra pessoa. Eu não sou a única. E mesmo não sendo lua cheia, mesmo não havendo água ou luz, ela sentiu uma leve pulsação, como o coração batendo devagar, como resposta silenciosa. Nunca foi só você. E Clara soube, com toda certeza, que tinha feito a coisa certa, que comprar aquele poço tinha sido a melhor decisão da vida dela, e que não importava o que os outros pensassem, ela ia continuar, cuidando, lembrando, protegendo, porque alguns lugares precisam de guardiões, e ela tinha sido escolhida para ser um. Os anos passaram. Clara cresceu. A menina de 10 anos que tinha comprado um poço seco, sob as risadas de um vilarejo inteiro, virou adolescente, depois jovem adulta. Saiu para estudar na cidade grande, voltou, trabalhou, viveu. Mas nunca vendeu o poço, nunca abandonou, e nunca parou de voltar a cada lua cheia. O vilarejo mudou também. Algumas pessoas foram embora, outras chegaram. A estrada velha foi parcialmente recuperada para dar acesso a novos lotes. Construíram casas onde antes só havia mato. O mundo moderno foi chegando aos poucos. Internet, celulares, jovens que mal lembravam como era viver sem tecnologia. Mas o poço permaneceu. Cercado agora por uma pequena cerca de madeira que Clara tinha construído, não para impedir acesso, mas para marcar. Isto aqui é cuidado, isto aqui importa. Com o tempo, as pessoas pararam de falar sobre a menina maluca do poço. Primeiro porque Clara tinha crescido e se tornado adulta respeitável, trabalhava na biblioteca da cidade vizinha, era educada, ajudava quem precisava. Difícil chamar alguém de maluca quando ela era mais funcional e centrada que a maioria. Segundo, porque o tempo tem essa capacidade de normalizar até o mais estranho. Ah, a Clara? Sim, ela tem aquele poço que cuida. É uma excentricidade dela, mas não faz mal a ninguém. Dona Helena, já muito idosa, uma vez comentou com outras senhoras na praça. Sabe, eu costumava achar que aquela menina precisava de ajuda, mas olha ela agora, firme, independente, gentil. Talvez o poço tenha feito bem para ela de algum jeito, mesmo que ninguém entenda. E seu Joaquim, aposentado, mas ainda dono do armazém que agora era tocado pelos filhos, disse certa vez: aquele lugar é dela, sempre foi, desde o dia em que deu o lance. Tinha algo certo nisso, não sei explicar. O tabelião esse nunca falou publicamente sobre o assunto, mas toda lua cheia Clara percebia. Ele também olhava para o céu, também se lembrava, e embora nunca tivesse voltado ao poço, o medo antigo ainda era forte demais. Ele sabia, e isso era suficiente. Foi numa noite de lua cheia de outono, muitos anos depois daquela primeira vez, que aconteceu algo que Clara jamais esqueceria. Ela estava no poço como sempre, sentada na beira, observando a água subir, porque ainda subia, toda lua cheia, fiel como maré invisível, respondendo a chamado que ninguém mais ouvia. A luz azulada brilhava suave lá embaixo, e a presença estava ali, como sempre estivera. Familiar agora, quase como velha amiga. Clara tinha 28 anos naquele momento. Já não era mais a criança assustada que tinha visto algo impossível e não sabia o que fazer. Era a mulher que tinha aprendido a viver com mistério, a guardar segredos, a proteger o que era precioso sem precisar que todos entendessem.
Estava escrevendo no caderno, o terceiro caderno, porque os outros tinham enchido com anos de anotações, quando ouviu passos. Virou-se, esperando ver algum animal, talvez um cachorro perdido, mas era uma pessoa, uma criança, menino, uns 8 ou 9 anos, que ela não conhecia. Devia ser filho de alguma das famílias novas que tinham se mudado para os lotes perto da estrada velha. Ele parou a alguns metros de distância, olhando para ela e para o poço com expressão que Clara reconheceu imediatamente. Curiosidade misturada com algo mais, algo que ela tinha visto no próprio reflexo muitos anos atrás. "Você ouve também?" O menino perguntou, a voz baixa, mas clara. Clara sentiu o coração acelerar. Não de surpresa exatamente, de reconhecimento. Porque, em algum lugar profundo, sempre soube que não seria a última. Que o poço ia continuar chamando. Que sempre haveria alguém capaz de ouvir. "Ouço", ela respondeu, suave. "Você também ouve?" Ele assentiu, os olhos arregalados. "Minha mãe diz que é imaginação, que eu passo tempo demais sozinho e invento coisas, mas eu sei que não inventei. Tem algo aqui, algo que quer ser lembrado." Clara sorriu. Era como ouvir eco de si mesma, de uma versão mais jovem, ainda tentando entender. "Quer ver?" ela perguntou, fazendo gesto para que se aproximasse. O menino hesitou por apenas um segundo. Depois caminhou até a beira do poço, ao lado dela. Clara pegou a lanterna que sempre levava, mesmo não precisando mais, tinha virado parte do ritual, e apontou para baixo. A luz desceu pelas paredes de pedra, iluminou a água que brilhava com luz própria, azulada e suave. E lá no fundo, ambos viram a forma. Não sólida, não definida, mas presente. Movendo-se lentamente na água luminosa como se estivesse dançando. O menino prendeu a respiração. "Você vê?" Clara sussurrou. "Vejo", ele respondeu, maravilhado. É bonito." Clara concordou. "E é real. Não importa o que os outros digam. Você não está inventando. E não está sozinho." Eles ficaram ali por um tempo, apenas observando. A lua subia no céu, a água brilhava, a presença se movia. E naquele momento, Clara entendeu algo que não tinha compreendido completamente antes. O poço não era só dela. Nunca tinha sido. Era dela enquanto ela fosse a guardiã. Mas um dia ia precisar passar adiante. E talvez esse menino fosse o próximo. Ou talvez outra pessoa. Mas a cadeia não ia quebrar. "Posso voltar?" o menino perguntou, a voz cheia de esperança. "Pode", Clara disse. "Sempre que quiser. Só não conta para todo mundo, tá bom? Alguns segredos precisam ser protegidos. Das pessoas que não vão entender. Das pessoas que podem estragar sem querer." Ele assentiu com seriedade desproporcional à idade, como se entendesse perfeitamente a responsabilidade daquilo. Quando o menino finalmente foi embora, correndo de volta para casa antes que os pais percebessem a ausência, Clara ficou sozinha de novo. Mas era solidão diferente agora. Não era abandono, era escolha. Era guardiã em vigília, sabendo que não era a única, que nunca tinha sido e que nunca seria. A água começou a descer, como sempre acontecia depois que a lua passava do ponto mais alto. A luz azulada foi diminuindo gradualmente. Em poucos minutos, a superfície estava longe de novo. Em meia hora, o poço estava seco, como se nada tivesse acontecido. Como se fosse apenas buraco velho, esquecido, sem nada de especial. Mas Clara sabia melhor. E agora, o menino também sabia. Ela guardou o caderno na mochila, pegou a lanterna, ajeitou a cerca que estava um pouco solta num dos cantos. Depois, como sempre fazia antes de ir embora, colocou a mão nas pedras do poço. Estavam frias agora, úmidas de orvalho que não tinha estado ali antes. "Até a próxima", murmurou. E mesmo sem resposta audível, sentiu um leve pulsar, como coração batendo devagar, como despedida silenciosa, como promessa de que, na próxima lua cheia, tudo ia acontecer de novo, como sempre aconteceu, como sempre ia acontecer. Clara caminhou de volta pela estrada velha, agora iluminada por postes que não existiam quando ela era criança. O vilarejo tinha mudado tanto, mas algumas coisas permaneciam, algumas coisas resistiam.
Algumas coisas eram mais antigas que progresso, mais profundas que modernidade, mais verdadeiras que qualquer explicação lógica. E enquanto andava, pensou nas risadas daquele dia na praça, tantos anos atrás. Riram quando a menina gastou tudo comprando um poço seco. Sim, tinham rido. Mas ela tinha visto algo que nenhum deles viu. Tinha ouvido algo que nenhum deles ouviu. Tinha cuidado de algo que nenhum deles soube que existia. E no fim, não importava se acreditavam ou não. Não importava se entendiam ou não, porque a verdade não precisa de plateia. A verdade não precisa de validação. A verdade apenas é. Quando chegou em casa, deitou-se na cama com a sensação de completude que vinha sempre depois das noites de lua cheia. Fechou os olhos e, antes de adormecer, pensou no menino. Pensou na expressão no rosto dele quando viu a luz azulada. Pensou em como, talvez dali a 20 anos, ele estaria sentado na beira daquele mesmo poço, cuidando, lembrando, protegendo. E talvez outra criança aparecesse, e o ciclo continuaria, porque alguns lugares não morrem. Eles apenas esperam. Esperam por quem é capaz de ouvir. E quando encontram, despertam. Não completamente, nunca completamente, mas o suficiente para lembrar ao mundo que há mais coisas entre o céu e a terra do que qualquer lógica pode explicar. E isso, Clara sabia, era mais precioso que qualquer tesouro, mais importante que qualquer explicação, mais verdadeiro que qualquer dúvida. O poço seco tinha respondido, e continuaria respondendo, para sempre, para quem soubesse perguntar. Ninguém jamais descobriu o que realmente havia naquele poço. Ninguém conseguiu explicar a água que aparecia e desaparecia, a luz que não tinha fonte, a presença que não tinha forma. Os cientistas, se fossem chamados, diriam que era lençol freático anômalo, fosforescência natural, sugestão coletiva. Os religiosos diriam que era espiritual, sagrado ou perigoso, dependendo da crença. Os céticos diriam que era tudo invenção, fantasia, wishful thinking. Mas Clara, e agora o menino e talvez outros que viriam, sabiam a única verdade que importava. Algo tinha respondido. Algo tinha ouvido. Algo tinha escolhido ser lembrado. E no fim, talvez a explicação não fosse o mais importante. Talvez o importante fosse apenas a certeza de que num mundo que insistia em ser explicado, medido, racionalizado, ainda existiam cantos onde o mistério permanecia, onde o impossível era permitido, onde algo além do humano ainda respirava e esperava, e às vezes, só às vezes para quem realmente prestasse atenção, respondia. E isso era suficiente. O poço continuou ali, exatamente como sempre esteve, seco, silencioso, intocado. Mas, desde aquela noite, ninguém mais teve coragem de se aproximar quando o sol se punha, porque todos sabiam que não foi o vento, não foi eco, e não foi imaginação. Algo respondeu de dentro do poço, e escolheu responder justamente para ela. Até hoje o vilarejo segue em frente como se nada tivesse acontecido. Mas quem esteve ali naquela noite aprendeu uma coisa simples e perturbadora. Às vezes, o que todo mundo chama de loucura é só coragem de ouvir aquilo que os outros passam a vida inteira fingindo não existir. E o poço? Ele nunca mais ficou completamente em silêncio. Às vezes, o que todo mundo chama de loucura é só coragem de ver o que os outros ignoram. Se você sentiu algo com essa história, deixa o like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal. Porque quem chega até aqui faz parte de algo diferente. Comenta aí. Você teria comprado o poço? Nos vemos na próxima história que ninguém consegue explicar.